Na palavra do Senhor existem muitos versículos que falam sobre a palavra de Deus. Mas eu acho que esse versículo é um versículo bem completo, que traz à luz do nosso conhecimento bem o que seria a palavra de Deus. E ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Obrigado, minha irmã. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta, Jesus, para receber de Ti o alimento através da Tua palavra, Jesus. Que essa palavra, Senhor amado, seja intrínseca em nossos corações. Que a nossa fé seja multiplicada pela promessa do ouvir a palavra de Deus, ó Senhor. Que possamos sair daqui essa noite com uma gota a mais de esperança, com rios de esperança em nosso ser, ó Pai. De receber de Ti uma palavra que vai mudar as nossas vidas, ó Senhor amado. Arrebata-nos para diante do Teu altar, ó Pai. Encha-nos com o Teu Espírito Santo essa noite. Amém, meus irmãos? Essa campanha, essa noite, nós vamos falar sobre algo muito importante, algo muito forte, sobre a palavra de Deus. O que essa palavra, ela faz? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela muda os corações, porque ela confronta, ela corrige, ela traz arrependimento. A palavra de Deus, ela muda a nossa mente, porque ela renova a nossa forma de pensar, ela nos mostra os caminhos que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus muda a nossa direção, ela muda os caminhos de qualquer um daquele que escuta e dá crédito para essa palavra. Ela muda as nossas atitudes, ela renova os nossos propósitos. A palavra de Deus é a única coisa capaz de mudar o nosso futuro. É a única coisa capaz de mudar o futuro de qualquer pessoa. Porque ela gera esperança, ela gera perseverança naquele que a ouve e que dá crédito a essa palavra. Eu tenho certeza que todos que estão aqui essa noite são muito abençoados pela palavra de Deus, possuem a presença do Espírito Santo em suas vidas. Mas há momentos em que o ser humano, nós, qualquer um, ele chega a um ponto de que o conselho já não resolve. Muitas vezes o dinheiro não resolve. Muitas vezes a nossa força própria não resolve. Nós precisamos de algo mais. Muitas vezes chegamos em um momento da vida em que nos vemos em uma batalha, frente a uma parede, a um muro intransponível. E nos sentimos pequenos. E precisamos ser fortalecidos, precisamos ser encorajados. E é a palavra de Deus que vai nos dar essa força. É a palavra de Deus. Porque quando Deus libera uma palavra, o impossível perde a força. Quando Deus libera uma palavra, não existe nada que possa parar você. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é algo lindo, é algo magnífico. É o que nos mantém de pé, é o que nos fortalece, é o que nos leva a caminhar todos os dias. Mesmo frente a batalhas que não podemos ver, mesmo frente à guerra que a nossa alma enfrenta todos os dias. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as potestades e principados do reino celestial. E muitas vezes a nossa guerra, a nossa batalha não é visível. Muitas vezes nós não estamos lutando no mundo carnal,
Mas a nossa luta é uma luta espiritual. E para que sejamos vencedores, devemos ter a palavra do Senhor junto a nós. A sua palavra nos diz que ela é espada para nós, ela é escudo, é aquilo que nos protege, é o que nos faz caminhar, é o que faz com que possamos enfrentar os inimigos todos os dias. Muitas vezes estamos com um sorriso no rosto, mas um choro escondido no coração. Muitas vezes estamos abatidos, às vezes cansados, uns mais, outros menos. Às vezes existem momentos que a aflição toma conta de nós. Às vezes pessoas nos atingem com suas palavras más. Às vezes pessoas que têm inveja daquilo que você tem, que é o Espírito Santo de Deus, quer te afligir, para que você se sinta em um momento de desespero, de fraqueza. É onde entra a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus pode mudar a situação. Onde a palavra de Deus, ela pode te dar um renovo para a sua alma. Somente a palavra de Deus pode transformar vidas, pode mudar situações. Quando Deus libera essa palavra, tudo que estava travado, tudo que estava enroscado, começa a fluir, começa a destravar. Muitas vezes somos afligidos e ficamos sem saber o que fazer. Muitas vezes, em meio à luta, nos esquecemos que a nossa fortaleza está na palavra de Deus. Muitas vezes procuramos argumentos até mundanos para enfrentar uma situação difícil. Mas o Senhor quer te lembrar essa noite que em meio à batalha, busque em sua palavra, que você será fortalecido, que você obterá a vitória frente às suas batalhas. Porque a palavra de Deus, ela muda do impossível para o possível. Quando Deus fala, o deserto vira escola. Quando Deus fala, a crise vira testemunho de vida. Quando Deus fala, o fim deixa de se tornar o fim para ser uma nova esperança em nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos em situações em que não temos forças para transpor aquilo. Mas confie na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus, porque somente ela é capaz de fazer com que o impossível perca a força. Às vezes vemos o cenário, mas Deus pode mudar a história. Deus pode mudar aquele cenário através de uma palavra, através de uma promessa. Por isso devemos estar em espírito de oração. Por isso que devemos reconhecer essa batalha espiritual a qual travamos todos os dias, em todos os momentos. Travamos essa batalha no nosso emprego, travamos essa batalha no dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Existem setas inflamadas do inimigo que querem te desanimar. Existem setas inflamadas do inimigo que querem fazer que você perca a sua fé. Mas quando nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, através da sua palavra, através das suas promessas, o impossível perde a força. Então, meu irmão, tenha este hábito com o possível. Não desista. Quando você se deparar com um cenário impossível, algo difícil, busque na palavra do Senhor. Muitas pessoas, às vezes mal acostumadas ou de uma interpretação equivocada da palavra do Senhor, gosta muito de profecia. Eu vou lá naquela igreja porque lá Deus vai falar comigo através de uma profecia. Legal, bacana, se for Deus mesmo, ótimo, parabéns. Mas a verdadeira profecia está aqui. Aqui você vai encontrar
todas as promessas para vencer as suas dificuldades. Nós não precisamos de profecias de homens, nós precisamos da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos mantém firmes, que nos mantém seguros. A palavra, ela pode entrar onde ninguém entra, onde nada entra. Como dito em Hebreus 4:12, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê e medita na palavra de Deus, algo em você muda. Algo em nós é transformado. Às vezes temos uma barreira para começar a ler a Bíblia. Às vezes é difícil, né? Você se vê em situações, às vezes está chegando sexta, sábado, você fala, meu Deus, essa semana não parei uma horinha para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele cria situações nas nossas vidas que vão nos envolvendo todos os dias e nos afastando da palavra de Deus, porque ele sabe que através da palavra de Deus somos mais que vencedores. Ele sabe que se você estiver com a sua vida edificada na palavra de Deus, nada será contra você. Toda aquela batalha que vier contra ti será transpassada através da sua fé, através do seu testemunho. Em Atos, capítulo 2, versículo 37, tem uma passagem bem interessante, que fala quando Pedro, o apóstolo, pregou, ele não tinha uma espada na mão, ele tinha a palavra de Deus. E quando ele pregou, nós sabemos, 5.000 pessoas se converteram. Nessa passagem fala, compungiu-lhes o coração. A palavra de Deus compungiu-lhe os corações. Eles foram tocados em seus corações. A palavra de Deus quebrou o jugo que havia ali, quebrou toda a petrificação daquele coração, e ele se tornou um coração de carne, um coração acessível às promessas do nosso Senhor. E aquela palavra fez o que nenhum argumento humano faria, que é alcançar aquelas vidas. Mostrar para aquelas vidas, através do testemunho de Paulo, o verdadeiro Jesus Cristo, o Messias, que veio, que trouxe a palavra para nós, através de uma nova promessa, através da justificação por sua morte na cruz. E nós fomos libertos. Muitas vezes eu fico meditando, já pensou se vivêssemos pela lei ainda hoje? Pessoas estavam sendo apedrejadas na rua, né? Teríamos que estar praticamente todos os dias fazendo sacrifícios de carneiros pelos nossos pecados, mas não. Deus enviou o seu cordeiro para ser morto por nós. E através deste cordeiro, que foi Jesus Cristo, nós fomos redimidos do pecado. E nós alcançamos a graça em Jesus Cristo. E através dessa graça, através da palavra do nosso Senhor, temos força todos os dias para vencer, para caminhar, passando todas as barreiras que o inimigo tem colocado. Porque, como diz esse título, quando Deus libera uma palavra, o impossível perde a força. Se você acreditar, se você meditar, e se você colocar isso em prática, com certeza, você será mais que vencedor. Não haverá obstáculo para você. Não haverá quem possa pará-lo. Porque a palavra do Senhor está na sua mente, no seu coração e na sua boca. E toda vez que você professar essa palavra, o inimigo vai bater em retirada. Porque ele não aguenta. Ele não suporta a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma chave. Que muitas vezes nós tentamos abrir uma fechadura que está difícil, está enferrujada. Mas quando a palavra de Deus entra no negócio,
todas as portas se abrem. Não existem fechaduras para a palavra de Deus. A porta que Deus não abre é para a sua derrota. Porque para a sua vitória, Deus tem portas abertas de bênção para todos nós. Basta que estejamos entregues em seu caminho, buscando a tua justiça, buscando a tua palavra, frequentando ao culto, tendo comunhão com os irmãos, e assim o Espírito Santo de Deus estará conosco onde quer que andemos. Onde você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, se você está firmado na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus está com você. Ele está ali por você. Talvez tenha alguém que possa estar com o coração fechado. Às vezes um pouco descrente na palavra. Às vezes com o coração fechado, porque passou por alguma dor, por um sofrimento. Às vezes passamos por decepções. As pessoas nos decepcionam. As pessoas são humanas. Às vezes passamos por perdas. E tudo isso fez com que o nosso coração ficasse um pouco mais fechado. Fechado pelo pecado escondido. Pela vergonha que temos da presença do Senhor. Porque quando pecamos, nós ficamos com vergonha da presença de Deus. E aquilo vai causando em nós uma barreira. E essa barreira vai impedindo com que o Espírito Santo de Deus fale contigo através da palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela sabe onde tocar no seu coração. Quando a palavra de Deus é ouvida, quando você lê a palavra de Deus, todo o pecado se desmancha. Toda aquela barreira que está impedindo a sua bênção, ela vem por terra. Então vamos dar crédito a essa palavra. Aquilo que ninguém consegue mudar, Deus muda através da sua palavra. A primeira mudança é no coração das pessoas. O primeiro lugar onde a palavra entra é no coração. Do coração, ela gera um sentimento de mudança em atitudes. E assim, nós vamos mudando todos os dias. No versículo que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Diz assim: e vos darei um novo coração. Quando você aceita Jesus, quando você vem para esse caminho de luz e abandona o caminho das trevas, a primeira coisa que Deus faz, Ele te dá um novo coração. Porque aquele coração do mundo que estava ferido, aquele coração que estava machucado, aquele coração não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas esse coração que o Senhor te dá é um coração puro. E todos que estão aqui essa noite, eu tenho certeza que já receberam esse coração do Senhor. Que são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E que entregam a sua vida no altar todos os dias. E que todos os dias se propõem a andar nos caminhos do Senhor. A buscar a presença do Espírito Santo. A buscar os dons do Espírito Santo. E Deus tem liberado essa bênção sobre a vida de todos nós. A palavra de Deus, ela confronta o interior. Ela revela aquilo que está escondido. E através dessa revelação, ela produz um verdadeiro arrependimento. Ela produz uma transformação. E essa transformação nos guia a um caminho de luz, a um caminho cheio do Espírito Santo de Deus. Em Salmos 51:10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E eu tenho certeza que muitos aqui
fizeram essa oração para o Senhor. Cria, Senhor, em mim um coração puro. Torna-me digno da presença do Espírito Santo em minha vida. Usa a minha vida para levar as boas novas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já aceitaram o envia-me do Senhor. Todos são divulgadores do reino de Deus aqui na terra. E para isso precisamos estar com a palavra do Senhor em nossos corações. Como eu disse, antes de mudar o comportamento, primeiro Deus muda o coração. E através dessa mudança no coração, o nosso comportamento é mudado, as nossas atitudes são mudadas. E às vezes nós mesmos nos assustamos com reações que temos frente a algumas situações onde no passado agiríamos de forma diferente. Mas agora, com um novo coração, com um novo entendimento do propósito de Deus para nossas vidas, temos atitudes que são atitudes de um verdadeiro cristão. Esses são os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzindo frutos em nossas vidas. E ele vai derramando sobre nós um novo entendimento da palavra do Senhor. E essa palavra de Deus vai nos dominando todos os dias. O Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos. Não nos sentimos mais sozinhos. Nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo. Nos sentimos amparados por um poder inigualável, que é o poder de Deus. Quando a palavra de Deus entra em nossos corações, nos sentimos, eu gosto muito dessa expressão, Superman, uma Mulher Maravilha. Sentimos que tudo podemos através do Espírito Santo de Deus. Sentimos que tudo podemos obedecendo a palavra e o propósito de Deus que Ele tem para as nossas vidas. E assim é a palavra de Deus para nós. Se você meditar nessa palavra, ela será a luz para o teu caminho. Ela será a lâmpada para os seus pés. E você não irá tropeçar. Você vai se sentir amparado. Você vai sentir que tudo é possível através da palavra de Deus. A palavra de Deus muda caminhos. A palavra de Deus muda a rota das nossas vidas. Muitos estavam em uma rota de colisão, como eu mesmo. Quando a palavra de Deus vem, a rota é mudada. Você percebe que agora você trilha um caminho de luz, um caminho de esperança, um caminho de salvação, um caminho de convicção. Somos convictos da nossa salvação através do efeito gerado em nós pela palavra de Deus em nossas vidas. Nos sentimos transformados, nos sentimos empoderados. Em Salmos 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Essa é uma palavra, eu conheço jovens de 80 anos, né? Então, juventude é um estado de espírito, todos nós somos jovens. Então, nós temos muito caminho pela frente ainda, e somente a palavra de Deus pode mudar o nosso caminho. Somente a palavra de Deus traz perseverança, traz promessa, traz um caminho novo, um caminho de vitória. Um caminho que era de derrota, que o Satanás tinha escrito para nós, já não nos pertence mais. Hoje vivemos um caminho de vitória, vivemos um caminho de luz. Tem muita gente que quer promessa, mas muitas vezes está fugindo do alinhamento com Deus. Esse alinhamento que nós devemos ter com o Espírito Santo de Deus. Devemos estar alinhados com a palavra de Deus.
devemos estar alinhados com a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E através desse alinhamento com a palavra de Deus, nós iremos receber todas as promessas que estão direcionadas para nós. Muitas pessoas pedem vitórias para Deus. Pede vitória. Esses dias eu tive uma experiência fantástica, foi incrível. Eu estava numa torre de repetição de sinal de internet minha ali no rural e tinha um equipamento que tinha dado problema. Aí eu não tinha uma situação, eu não tinha um outro equipamento para repor aquele equipamento. E eu peguei e orei para Deus para ressuscitar aquele equipamento. É engraçado. Mas Deus também está presente nas pequenas coisas. Deus cuida de nós das pequenas coisas. E eu confiei naquilo, eu peguei e liguei. Falei, Senhor, se for da tua vontade, faça com que esse equipamento volte a funcionar. E eu liguei aquele equipamento e vim para a cidade. Quando eu cheguei no meu escritório ali, eu fui olhar que tem um mapa, o equipamento estava funcionando. Então Deus não ressuscita só as pessoas, Ele ressuscita os equipamentos também. Quer dizer, Deus, Ele está aqui para nos ajudar no que for preciso, meus irmãos. Deus cuida de nós nas pequenas coisas. Não foi heresia e nem clamar o nome do Senhor em vão. Deus, eu acredito que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. E Ele quer nos guiar, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos dar experiência com o Espírito Santo. Ele quer nos provar, através da sua palavra, através da presença do seu Espírito Santo em nossas vidas, que Ele está presente em nossas vidas. Porque nós desistimos das nossas vidas para viver a vida de Cristo. Nós vivemos a vida de Cristo. Nós somos difundores do reino de Deus aqui na terra. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para aceitar o ID do Senhor. Tem decisão que parece pequena hoje, mas pode definir o amanhã. Um perdão liberado, uma renúncia feita, um pecado abandonado, uma obediência praticada. Nas últimas 2 terças-feiras, o nosso pastor, através da iluminação do Espírito Santo, tem falado muito aos nossos ouvidos e aos nossos corações sobre a obediência. Eu, particularmente, tenho aprendido muito e o Espírito Santo tem falado muito comigo através dessas mensagens. E a obediência, a palavra de Deus. Estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Através desta obediência, Deus tem derramado milagres sobre as nossas vidas. Através dessa obediência, Deus tem derramado caminhos novos sobre as nossas vidas. Ele tem nos mostrado todos os dias o poder e a força que existe na palavra de transformação de Deus. Acreditemos. A palavra muda destinos. Em Romanos 10, 17 diz, é muito conhecida essa passagem, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, ouçamos a palavra de Deus. Quando você estiver no culto, não fique preocupado com as coisas que estão lá fora. Esteja no culto. Deixe Deus ser Deus sobre a sua vida. E você vai ver a mudança de cenário que haverá na sua vida. Às vezes uma semente, nas mãos ela parece muito pequena. Mas quando essa semente é plantada, ela pode gerar uma floresta. Porque ela vai gerar um pé de árvore, que vai gerar mais sementes, e que vai gerar mais árvores, e vão gerar mais frutos e mais sementes. Então acredite na semente, que muitas vezes você profere sobre a vida de alguém. Muitas vezes Deus pede para você, vai lá e fala uma palavra minha para aquela pessoa. E às vezes nós nos acovardamos. Muitas vezes nós desacreditamos. Mas quando Deus fala, vamos obedecer. E vamos plantar essa semente na vida das
Eu tenho certeza que essa palavra vai se multiplicar. E essa palavra vai dar muitos e muitos e muitos frutos. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Toda palavra, meu irmão, que você lançar sobre a vida das pessoas, ela não vai voltar vazia para você. Toda palavra que você lançar sobre a vida do irmão, sobre a vida de alguém no seu emprego, muitas vezes a pessoa chega reclamando, aquela pessoa está aflita, está abatida, ela precisa do quê? Ela precisa de uma palavra. E a palavra está contigo. Você é o precursor da palavra. Então seja a palavra. Entregue para essa pessoa uma palavra de Deus. E essa palavra não vai voltar vazia. Essa palavra vai gerar frutos. Muitas vezes nos preocupamos. Eu não vou convidar alguém para ir ao culto na sexta-feira, porque não é o pastor que vai pregar. E aí, às vezes, o irmão, você não gosta da pregação do irmão. Mas muitas vezes, a pessoa que você convidou, ela vai se identificar com aquela palavra. E a palavra vai gerar frutos. E a palavra não vai voltar vazia. Acredite, deixe Deus ser Deus. Porque Ele é o dono da palavra. É Ele quem faz o fruto se multiplicar. Na pregação passada, sexta-feira passada, eu gostei muito da palavra do irmão Júnior. Falou sobre Mateus, capítulo 8, versículo 8. Foi aquela parte onde o centurião, né, ele disse para Jesus: dizei somente uma palavra. Olha a fé desse homem. Se aquele homem tinha essa percepção sobre Jesus Cristo, nós também devemos entender que uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, ela não volta vazia. Que basta uma palavra para que tudo mude. Talvez hoje tenha alguém aqui precisando de uma palavra viva. Talvez tenha alguém ferido, alguém travado, alguém cansado, desanimado, abatido. Muitas vezes nos deixamos abater pelos problemas, pelas decepções, pelas aflições que o mundo coloca no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus quer te levantar, quer te curar em todo momento. Em todo o momento. Em todas as situações. Deus quer tocar você. Deus quer tocar as pessoas à sua volta através da sua palavra. Através de uma palavra de fé que você tenha proferido sobre a vida dessas pessoas. Deus quer te usar para difundir a sua palavra. Então deixe Deus te usar. Deixe Deus falar através da sua vida. Seja a boca de Deus para as pessoas. Não segure a palavra que Deus tem para entregar para alguém. Porque quando Deus fala, cadeias se rompem, caminhos se abrem. Aquilo que parecia morto começa a ter vida. Através da palavra